o presidente de Casa Espírita, Jorge Hessey, que fará uma palestra com o tema Caridade do Dever e do Tempo na perspectiva da evolução consciencial. Amado Senhor, rogamos inspiração e roteiro ao palestrante da noite de hoje, como também pedimos aos mensageiros celestiais que nos envolvam, a fim de sairmos desta casa com a nossa fé fortalecida, como também a esperança em dias melhores. Desta forma, rogamos a permissão para iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje, passando a palavra ao nosso amigo de sempre, que ao longo de mais de 20 anos tem feito palestras em nossa casa, nos ajudando no que é possível, a Casa Espírita Fonte de Esperança. Seja bem-vindo, nosso amigo Jorge Hessey, pode assumir a tribuna. Boa noite, querido Arnaldo. Muita paz, gratidão pelo acolhimento, pelo convite. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos os trabalhadores, colaboradores da Casa Espírita Fonte de Esperança. Mais uma vez aqui, a fim de refletirmos doutrina espírita. E nessas reflexões vão os convites dos nossos amigos espirituais para ficarmos mais atentos quanto aos nossos compromissos diante de nós mesmos e do nosso próximo. Atualmente, muitas pessoas reclamam das condições em que está vivendo no planeta, guerras, são rumores de vários escândalos, violências de todos os lados. É claro que não é um mundo desejável no sentido de, na harmonia geral, não termos que estar nem ouvindo falar de tragédias, de escândalos, de violências. O Albert Einstein, certa vez, ele disse que nós não podemos resolver um problema com aquele mesmo estado mental que criou o problema, o mundo de uma forma geral, governantes de uma maneira geral, cientistas, pensadores, ainda têm uma preocupação reduzida com as coisas transcendentes, com as coisas conscienciais, com as coisas espirituais. O nosso mundo, atualmente, nós vamos falar um pouco do dever, do tempo, a caridade do tempo, a caridade do dever. A Terra, a nossa sociedade, o mundo está precisando de seres mais conscienciais, que tenham a capacidade de despertar, despertando-se para a realidade permanente da espiritualidade, que possam desenvolver em si mesmos os valores da fraternidade, do altruísmo, da caridade, que possam ser referências importantes para a transformação desse estado hipocondríaco da sociedade. Eu estou dizendo que a sociedade está doente, em vários aspectos. E isso é uma questão de sobrevivência para toda a sociedade. Na transformação do indivíduo, a sociedade, aos poucos, se transformará. Todos nós somos livres para fazer as escolhas. Nós podemos continuar com as mesmas mentalidades que geraram e estão gerando ainda essa doença coletiva, ou podemos também escolher mudar esse panorama. Quando se faz uma escolha consciencial, nós podemos acessar nas leis divinas inscritas em nossa consciência, sobretudo a lei de liberdade, a lei de responsabilidade, e aí sim, a lei do dever. A lei do dever como aguilhão da consciência. A lei do dever como guardião da probidade interior.
por meio do exercício, do esforço, do exercício das virtudes, do sentimento de liberdade, sobretudo da capacidade do discernimento, nós podemos adentrar essas leis e das próprias virtudes. Por exemplo, o amor é uma lei, é uma virtude. A filha dileta do amor, a compaixão, a gentileza, são virtudes do qual nós somos convidados a praticar para podermos ajudar a melhorar essa sociedade bastante adoentada. A questão do perdão, do otimismo, dentre outras, que possam tanto quanto nos curar interiormente e como referência possamos levar para a coletividade em nossa autocura, quem sabe que um convite para a cura de muitos. E somente pela prática das virtudes, da responsabilidade e do dever, quando nós cumprimos os nossos deveres, fazendo as nossas escolhas conscienciais, a fim de que nós possamos ir ressignificando tudo o que ainda está sendo construído e de forma pujante pelo paradigma utilitarista, materialista da sociedade. Se nós fizermos somente o que egoicamente é muito prazeroso, ou seja, iremos viver apenas para as coisas transitórias, para as coisas que vão ficar, e não para as coisas permanentes, para as coisas essenciais, para as coisas do espírito. E, de uma forma quase que geral, o ser humano, no nível evolutivo em que se encontra, está muito mais focado no prazer do que no próprio dever. Prazer pelo prazer, longe do apelo do próprio dever consciencial. E nessa dualidade, prazer e dever, sem o autodomínio, sem o autocontrole, evidentemente, sob o ponto de vista da consciência, a escolha, por falta de capacidade de discernimento, será sempre de coisas inúteis e transitórias da vida social. Porém, esse prazer egóico imediato vai cada vez mais ampliando essa sombra do ego. Do para mim, é meu, ninguém tá, acho que eu vim primeiro, ninguém... E fica só centrado em si, egolatricamente, egocentricamente, gerando conflito, porque não se atende aos chamados conscienciais, aos chamados da nossa realidade transcendente, da nossa eternidade. O que é que nós queremos realmente para a nossa vida? Podemos refletir? Nós podemos, se não tem nada a ver comigo, o que o Jorge está propondo. Pode ser. Sob o ponto de vista até de uma presunção. Mas se nós formos mergulhar mais profundamente dentro da nossa própria consciência, as nossas tendências falam muito mais alto do nosso ainda aprisionamento às coisas transitórias. Pouco investimento naquilo que é permanente em nossa trajetória. E se nós almejamos, se nós aspiramos viver em um mundo melhor, no qual os deveres não sejam utopias, coisas inalcançáveis, urge exatamente nós fazermos escolhas profundas, escolhas conscienciais, e com a nossa decisão consciencial, aí sim, estaremos exercitando a lei da disciplina. A disciplina é a virtude ligada ao dever. Tanto quanto a renúncia aos prazeres imediatos, sempre centrado no dever, do nosso dever de transcendência para conosco, para com os outros. É muito comum que hoje se fale muito de direitos. É meu direito, é direito disso, é direito daquilo, é direito para tudo. Pouco se fala dos deveres. Ou muito poucos, ou menos do que o desejável. Aliás, vemos por aí sempre passeatas, movimentos, né? Aquelas caminhadas pelas lutas dos seus direitos, direitos disso, direito daquilo. Eu nunca vi passeata para a prática dos deveres, botar em placa, vamos praticar o nosso dever. A gente não existe esses movimentos. Mas direito todo mundo quer ir atrás. Para que nós tenhamos um mundo melhor, o respeito, claro, aos direitos fundamentais do ser humano são inderrogáveis, são imperiosos. Porém, isso somente advirá quando
cada um de nós praticarmos o dever consciencial, tratando a si mesmo e aos outros com amor, com paixão, com respeito, com gentileza, com perdão. E, apesar da comodidade proporcionada, sobretudo hoje, que estamos sob o jugo tecnológico, muitos não conseguem utilizar a ferramenta das conquistas científicas nesse domínio do espectro do eletromagnetismo pela tecnologia, e, na realidade, nós estamos vendo profundos contrastes, embora e não obstante o jogo tecnológico. Esse império da tecnologia, claro que auxilia a tornar o nosso trabalho diário mais dinâmico e até mesmo as interações uns com os outros até mais rápido, mais facilitado, como nós estamos fazendo agora. Eu estou comodamente em minha casa fazendo uma exposição doutrinária para uma casa espírita, do qual há irmãos nossos presentes e existem aqueles outros que podem estar assistindo online e que posteriormente assistirão graças à tecnologia, que vai manter gravado também esse nosso estudo, essas nossas reflexões. Então, a tecnologia tem ajudado em muitas coisas, embora tudo paradoxo, né? Apesar dessa tecnologia, ainda há fatores geradores de estados doentios, como o próprio vazio existencial gerado pela ausência de sentido de viver por distanciamento da lei do dever. E as pessoas vivem como zumbis, na maioria das vezes, trazendo para si estados de ansiedade, de muita depressão, diversas fobias, transtornos, sobretudo o transtorno do pânico e vários outros transtornos mentais. De onde vem isso? Da não observância da lei do dever e de estar exatamente alimentando o que é transitório em nossa vida e não priorizando aquilo que é permanente em nossa jornada evolutiva. Então, vive-se esse apogeu de contradições, embora a facilidade que a tecnologia nos traz, pois a tecnologia deveria, teoricamente, confortar, facilitar, como tem, em muitos casos, facilitado a vida, amenizando, dando realmente mais amenidade no dia a dia, com sobra de tempo para aqueles que utilizam bem a tecnologia, para, nessa sobra de tempo, fazer uma ocupação útil desse tempo que sobra. Porém, nós percebemos que está produzindo o oposto. Pelo utilitarismo, pelo materialismo, que vai atingindo esse auge com seus gatilhos geradores de doenças emocionais, dentre os quais nós destacamos algumas, ou essas buscas dos prazeres egóicos pelo próprio prazer, não importando como e nem o que acontecerá depois desses momentos prazerosos, egoicamente falando, do qual normalmente advém dívidas e outros tipos de compromissos. Uma certa vez, conversando com um amigo, ele disse assim: Jorge, você fala as coisas que eu não entendo nada. Você usa um termo de palavras que não é comum, porque eu estou acostumado a ser catequizado na casa espírita. E a catequese realmente mais robotiza do que convida para um despertamento consciencial. O que nós estamos propondo dentro dessa análise, através de uma linguagem mais no campo de uma reflexão mais profunda, evidentemente, é para que nós possamos perceber o que está acontecendo conosco, porque nós achamos que está acontecendo com os outros, não conosco. Nós vivemos para fora de nós, esquecido de viver para dentro de nós. O importante as pessoas acham que é ter uma vida de prazer imediato, sem focar, sem pensar nas consequências, no caso, muitas dívidas, às vezes, desses prazeres imediatos. E o prazer é buscado como uma das fugas das experiências de dor e desse vazio existencial. Quanto mais vazio existencial, mais prazer as pessoas buscam fora e não vão conseguir locupletar, ou seja, fazer o preenchimento desse vazio existencial, dessas dores trazidas no comportamento destrambelhado da própria mente transtornada. Qual é a consequência, então, da busca desenfreada desses prazeres pelo prazer? Quando não se consegue um prazer de uma forma natural, as pessoas vão buscar, de todas as formas, um prazer artificial. Quando tu fala um prazer, são excessivos entretenimentos, apenas para desviar a mente desse vazio existencial que permanece.
Não haverá um preenchimento de vazio existencial quando a pessoa não se preenche, quando ela não se cuida, quando ela não se ama, quando ela não se respeita, quando ela não usa as virtudes que ela quer usar para os outros, primeiro para si. O que importa para essas pessoas desavisadas é obter o prazer imediato, deixar para depois as consequências, depois se resolve. E quando surgem as consequências, normalmente muito desagradáveis para o ego, aí essas pessoas mergulham cada vez mais em busca de mais prazer, porque tem esse vazio ampliado, sempre na tentativa de afastar-se das consequências. E aí, exatamente nessa voracidade do prazer, vão surgindo as ansiedades generalizadas, ansiedades pela própria durabilidade, pelo momento em que essa distração vai terminar, porque em algum momento esse entretenimento, a busca desse prazer vai parar, vai passar, e você vai ter que encarar a realidade. E aí as pessoas buscam desenfreadamente todas as fontes de prazer, sempre atemorizadas de que a ilusão do entretenimento vai acabar. E vai. E vai, porque na realidade o que as pessoas chamam de felicidade é apenas euforia. Como aqueles brilhos de fogo, de artifícios bonitos, coloridos, etc., em poucos segundos vira fumaça. Criando-se assim um círculo vicioso de prazer aspiado, vazio existencial, busca de mais prazer na tentativa do preenchimento do vazio íntimo num ciclo sem fim. E as pessoas vivem com insegurança, vivem emocionalmente totalmente adoentados, não conseguem dormir bem, precisam de elementos psicoativos para fazer com que o cérebro produza a possibilidade de um possível descanso, porque ela não tem ainda esse sossego de um autoacolhimento, de um autocuidado, olhando para si, não, claro, evidentemente de forma egóica, mas olhando para si de forma consciencial, profunda, identificando com a luz que nós somos, com as virtudes que em potência nós somos. Nós jogamos para fora de nós. Nós achamos que as soluções estão fora, quando todas as soluções estão dentro de nós mesmos. E considerando a necessidade do preenchimento desse vazio íntimo, saindo desse ciclo sem fim vicioso, nós somos convidados a buscar os caminhos do bem, do dever, da caridade, aproveitando o tempo, sempre trazendo para cada um de nós essas reflexões numa percepção profunda e possível das nossas limitações, da aceitação dessas limitações, das reflexões dessas limitações e as decisões conscienciais sobre a realização de como sair dessas limitações. Isso é possível quando nós começamos a cuidar de nós. Cuidar de uma forma eficaz, profunda, essencial, e não alimentar a sombra do ego. Não alimentar o que é transitório. Não alimentar a ilusão daquilo que vai passar. Para muitos, a vida acaba se resumindo a estes momentos de entretenimento só. Porque, senão, daqui a pouco a morte vem, muitos pensam assim, né? E não se aproveita a vida. Quantas pessoas, quando entram naquele processo de aposentadoria, dentro de estudos feitos, analíticos, por aquelas instituições chamados, né, planos de saúde, etc., etc. Eles têm estudos sabendo que, normalmente, em média, a sobrevida de uma pessoa que se aposenta são apenas 5 anos após a aposentadoria, no máximo. Porque as pessoas começam a encontrar um vazio existencial ou então vão se tornar inúteis em achar que na aposentadoria não pode ser produtivo e produzir até mais enquanto ela estava nativa. Daí o melhor é, para alguns, obter o máximo de prazer. E, se possível, de maneira mais rápida, seja de forma lícita e, o pior, até de forma ilícita. Porque vai carregando esse vazio. Nós sabemos que uma viagem que é importante, quando você faz consciencialmente, nos méritos de você poder fazer e respirar um pouco essas exigências do cotidiano, uma viagem, claro, que é importante para muita família, que pode, porque nem todas as famílias podem fazer viagem. Daqueles que podem, uma viagem, evidentemente, é até recomendável para poder fazer, desanuviar um pouco as tensões do dia a dia.
Mas, para aqueles que podem, claro, porque não é a maioria, na realidade, uma minoria muito grande daqueles que podem viajar, tá? Mas considerando uma viagem, a viagem custa caro. E para alguns, tudo é válido para usufruir o prazer, por exemplo, de uma viagem a custo. As pessoas fazem, às vezes, de 3, 4 viagens por ano. E não é viagem ali para a cidade satélite, não, são viagens, às vezes, até para fora do país. Contudo, isso jamais atenderá aos apelos essenciais da consciência. Isso vai gerando uma maior ansiedade consciencial. Ansiedade que se busca remediar, como eu disse, através, como eu falei, de forma ilícita, né? De entorpecentes ou bebidas alcoólicas, que o álcool é lícito, né? É uma droga lícita, embora seja uma droga, e as ilícitas também, né? Quanto às lícitas, além que eu falei das alcoólicas, existem pessoas que vão comprar em farmácias com receitas especiais aqueles remédios de tarjas pretas, psicotrópicos, ansiolíticos e, enfim, os benzodiazepínicos, né? Para tentar diminuir a ansiedade, para tentar combater depressão, angústia do vazio íntimo. Um outro grande fator gerador dessas doenças sociais no presente é o relativismo. As pessoas falam, tudo é relativo, no qual todos os juízos e todas as reflexões profundas são bastante volúveis. As questões morais, por exemplo, que é o que nós estamos propondo aqui, se tornam secundárias, permissivas. E as normas, normalmente sintonizadas com a lei de amor, justiça e caridade, passam a ser desprezíveis, porque as pessoas querem o prazer e não compromisso moral, e não esforço para a transformação de comportamento. E aí passam aquelas pessoas que realmente têm uma visão mais profunda e que têm uma responsabilidade diante dessa sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, nesse desprezo dos outros que só buscam entretenimento e os prazeres da vida. Essas pessoas sérias passam a ser consideradas bobas, e não sabem aproveitar o momento, não sabem aproveitar a vida. E as coisas imorais passam ou passaram a ser valorizadas, exatamente como decorrência dessa paixão pelo entretenimento, pelo sensualismo, pelos prazeres tóxicos. Isso já vem lá desde menininho, depois vem na pré-juventude, juventude e na fase adulta. E nesse relativismo, nada é essencial. Para os relativistas, tudo é efêmero, tudo é permitido, e o patológico, o doentio, os transtornos passam a ser normais, ou normalizados por eles. Para uma sociedade, eu falei de uma sociedade hipocondríaca. Então, uma sociedade doente vale tudo para se obter prazer, pelo prazer, e tudo passa a ser extremamente permissivo. É claro que eu estou falando que... Mas isso é a maioria, tá? Não é a minoria. As questões desse perfil traçado aqui dos padrões de comportamento da sociedade hipocondríaca é a maioria. A minoria são os bobos, os que buscam o sentido profundo da vida em sua visão mais integral de realidade. E, nesse relativismo, não importa as consequências para si e para o outro. Aliás, um outro grande problema também, que muitas vezes nos defrontamos diante de uma sociedade bastante adoentada, é o consumismo. Se quer consumir tudo, comprar é a palavra de ordem. Comprar objetos, coisas supérfluas, comprar informações, roupas, sapatos, compra-se bolsas, bugigangas, outras relações interpessoais, enfim. O grande objetivo da vida, além do relativismo, é o consumismo. O importante é ter, é possuir. E, evidentemente, o mercado se aproveita. E o mercado vai oferecendo uma infinidade de produtos inúteis para serem consumidos. Produtos que as pessoas compram e depois nem sabem o que fazer com esses produtos. E pegam os produtos, mantendo em guarda-roupas, em armários lotados de coisas inúteis, que raramente são utilizados. Isso quando são utilizados. Fora a questão dos noticiários, das informações improdutivas que são veiculadas online pela tecnologia.
E as pessoas têm um senso de urgência dessas informações, desses noticiários, dessas fofocas, dessas tragédias, dessas calamidades, desses desvios dos outros. E nesse senso de urgência para consumir essas informações, a pessoa realmente, elas vão atrás disso para não ficarem fora de moda, ou seja, elas não ficarem defasadas e vão gerando para si uma inquietude quando elas não são, por exemplo, elas publicam coisas, querem ser visualizadas, querem ser curtidas nas suas redes sociais. E quando ninguém dá uma curtidinha lá e ela perceber que não houve visualização, ela entra em inquietação. Ah, ninguém gosta de mim, eu estou sozinho, vem o vazio íntimo, vem a ideia da ansiedade que se generaliza, a depressão, a angústia, a tristeza, a infelicidade, do qual, como eu disse, para tentar sair, vão buscar os prazeres ilusórios, tentando comprar felicidade. Felicidade é conquistada. Por exemplo, uma guerra. Por exemplo, os terremotos, esses escândalos, algumas tragédias que a mídia ou as redes sociais têm trazido cotidianamente, que acontecem em todo mundo, em que nós ficamos sabendo na mesma hora. E as pessoas, elas, sem que tenham um controle dessa situação, passam subconscientemente a viver um estado de ansiedade, de uma inquietação, de uma certa tensão emocional e psíquica, porque elas acabam alimentando uma crença de que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia na sua vida, ou ali na esquina, ou na sua própria casa. E as pessoas vão vivendo essa instabilidade, essa insegurança, essas incertezas, esses desprazeres em nome do prazer, esses entretenimentos que, no fundo, são euforias e não trazem alegria. E quando traz uma alegria é tão fugaz que realmente passa tão quanto o fogo de artifício, bonitinho, bonitinho, depois vem voa a fumaça só e silêncio. Há toda uma série de situações aos quais as pessoas são induzidas a consumir. E eu falei no consumismo. E como o discernimento, a capacidade de saber o que é bom para ela e o que não é bom para ela, discernimento é uma virtude pouco cultivada, ocorre um excesso de informações inúteis aceitas como necessárias, ampliando esse estado de alienação da própria realidade. Isso vai acontecendo num montante cada vez avolumando-se mais, o ser humano acaba se transformando em um objeto de consumo, acaba se transformando e valendo pelo que consome, coisificando-se cada vez mais, virando um robô, porque o que importa não é o ser essencial, o que importa é o ter transitório, é possuir. No fundo, no mundo, no fundo, se nós imaginarmos e raciocinarmos de forma profunda, na realidade, para essas pessoas que acham que o importa é possuir, mas na realidade ela é possuída. Ela é possuída por um carro do ano na sua garagem, e ela acha que possui um carro bonito, que ela possui uma mansão, uma casa bonita, mas no fundo ela é possuída por sua mansão normalmente instalada ou construída num local nobre. Ela é possuída por essa situação. E ela é avaliada também nessa situação. Ela, fulana, mora em tal lugar, lugar nobre, olha que casa bonita. Quer dizer, há um processo de uma aferição, de uma qualificação, de uma distinção e até mesmo de uma hierarquização absurda em relação às pessoas sedentas de ter, de possuir e serem possuídas daquilo que não possuem. Se faz o que todo mundo faz, ou seja, as pessoas querem fazer o que todo mundo faz, se está na moda, se ela tem ou não tem valor, porque se não tiver na moda, ela realmente é um Zé Ninguém. É um nada, não vale nada. Aí vem a frustração, o vazio existencial, olha no espelho, não se gosta, não vê a autoimagem, percebe na autoimagem alguém que ela despreza e começa a se auto-rejeitar. E tudo isso gera uma saturação mental muito forte. Produz um tédio e uma indiferença por tudo. Aliás, uma indiferença e um tédio por tudo que é experimentado é exaustão. Quando você vai exaustivamente estar experimentando alguma coisa, você entra na indiferença, depois numa frigidez muito grande, que é o vazio íntimo. E esses movimentos consumistas, nihilistas, bem hedonistas, relativistas, como nós estamos analisando,
são experimentados demasiadamente, produzindo essa saturação de consumo sem objetivo, saturação de prazer estéril, normalmente tóxicos, saturação de uma ausência de sentido de viver mesmo, viver plenamente, se cuidando, se acolhendo, se aceitando, buscando o rumo da segurança, se autovalorizando, se autorrespeitando acima de tudo. E quando acontece, por exemplo, voltando à questão dos fatos escandalosos, o sensacionalismo da mídia, a própria mídia explora a exaustão esses fatos sensacionalistas, fica semanas nas redes sociais, na televisão, até que as pessoas se cansam dessas informações, aí surge um novo crime, um novo escândalo para ser explorado à exaustão e alimentando a nossa mente, que vai se cansando. E, de alguma forma, o resultado nessa saturação é cada vez mais intensa de pessoas que experimentam muito tédio, muita indiferença, muita frigidez, pouca emoção, ou emoção destrambelhada. E aí buscam consumir tudo isso, a informação, o noticiário, o escândalo, acreditando que ficarão em dia com as notícias e vão produzindo, em verdade, esse círculo vicioso tóxico, porque ela não está atenta em se acolher, em se cuidar, em cumprir os deveres do qual a disciplina ligada a ela, ou a virtude ligada a ela é a disciplina. Então, há uma competitividade. Essa competitividade, então, é terrível, pois o que importa é fazer e ser melhor do que o outro, para conseguir superá-lo dentro desse processo de competição. E isso não no sentido de se tornar uma pessoa moralmente melhor, não, mas em ter mais coisa do que o outro, mais poder do que o outro, mais prestígio do que o outro. Isso é competitividade, no sentido de competição de um com o outro. Eu recentemente li uma pesquisa feita, e escrevi sobre isso, eu tenho um artigo sobre isso, em que eu escrevi sobre os selfies da vida, a pessoa tirando selfie, sorrindo, beleza e tal, vivendo uma vida amargurada, amargurosas, tristes, vidas trágicas, íntimas lá no selfie, querendo mostrar uma irrealidade de sua própria vida. E essa pesquisa sobre as redes sociais, onde essas pessoas vão postando as suas fotos das suas viagens, das suas festas, enfim, das suas conquistas. E nessa pesquisa, percebeu que se está se criando o que eles chamam de um novo tipo psicótico, neurótico, é o neurótico das redes sociais. As pessoas que invejam e que ficam ansiosas para, por exemplo, fazer aquilo que os outros estão fazendo, ter o que os outros têm. Isso copiado lá dos Facebooks da vida, ou seja, comer o que os outros estão comendo. Isso vai gerando essa competição, essa competitividade virtual. Então, consome-se horas e mais horas e horas, vasculhando-se o que os outros postam nas redes sociais, sempre com um desejo enorme de ter, fazer tudo aquilo. E, normalmente, sem poder. E, com isso, vai se intensificando uma competitividade para ver quem é que vai fazer a festa mais bonita, mais chique, mais glamourosa. Quem é que vai fazer a melhor pose, aquele sorriso mais robótico naquela foto e tudo mais. Nós estamos usando as nossas palavras com energia porque isso é muito sério. Eu falei em sociedade doente. Nós estamos falando de uma hipocondria social. Na vida real, as coisas não são como as fotos postadas nessas redes, não. A vida real é real, para quem consegue fazer, na percepção, a leitura do real. Porque nas redes, as pessoas tiram essas fotografias em locais lindos, paradisíacos, em ambientes luxuosos, para mostrar para os outros o quanto estão, aspas, felizes. Às vezes, subconscientemente, para gerar uma pontinha de inveja ou até mesmo uma grande inveja nos outros, aguçando nos outros esse desejo de fazer ainda mais, entrando-se em um círculo vicioso de competitividade, de competição. E eu estou falando que isso é resultado de um estudo feito em grandes universidades de ponta do mundo. Pouco tem discernimento para perceber que tudo isso é uma ilusão e simples ostentação. E que acaba fazendo parte de uma cultura vazia de sentido existencial, no qual o que vale é parecer e não ser.
é uma competitividade em que tem se feito milhões de pessoas sofrerem crises de ansiedade generalizada e muitas outras patologias e transtornos emocionais. Isso vai gerando um superficialismo, uma ansiedade por viver como todo mundo, porque senão será superado, então tem que fazer o que os outros fazem. E essa superficialidade em que se debate a sociedade, que vai produzindo esse desejo insano, totalmente inconsciente e irracional. Se as pessoas não fizerem o que todo mundo está fazendo, ficam frustradas e alienadas do mundo real. E o convite do Evangelho é percebermos o mundo real que está ao nosso lado, conosco, a partir de uma visão dentro de nós, nós vamos ver o outro. Então é preciso consumir nesse mundo competitivo as notícias, as postagens nas redes sociais, o que está na moda. Isso vai gerando essa angústia, essa ansiedade, esses transtornos. E se as pessoas não aprenderem a exercitar a virtude do discernimento para separar o que é necessário daquilo que é irreal e completamente desnecessário e totalmente falso, acabam se perturbando profundamente. Vive-se em um estado de ansiedade para desfrutar ao máximo o que essas culturas de superficialidade impõem. O resultado disso é exatamente o que o ser humano está cada vez mais distante de si mesmo, da essência divina que ela é, da luz que ela é, do amor que ela é, porque nós trazemos em essência o DNA do Criador, porque nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, nós fomos criados por amor de Deus para o exercício do amor do universo. Exatamente por inverter os valores, colocando o que é transitório em primeiro plano e colocando o que é essencial em segundo plano, isso quando o essencial não é totalmente desprezado, vivemos em uma sociedade doente. Repito, por não estarmos exercendo a caridade do dever e a caridade do aproveitamento do tempo, que o tempo é um tesouro do qual nós podemos caracterizar para encerrar a nossa fala no tempo que nos resta. Nós temos as pessoas desorientadas, em que elas não sabem onde estão, nem para onde vão. Quando mais iludidas pelo prazer transitório, mais se tornam desorientadas em relação às questões essenciais da existência e da vida. Um outro ponto é a inversão desses valores. Eu estou fazendo uma síntese daquilo que eu falei até agora. E nessa inversão de valores em que o que é essencial é colocado como secundário e vice-versa, o essencial, quando é acatado, fica em segundo plano, ou, na maioria das vezes, nem tampouco é considerado o que é profundo em nossa vida, o que é essencial para nós. E o vazio existencial, que eu estou tocando muito na questão. Quanto mais vazia a pessoa se sente, mais busca fora o que deveria encontrar dentro de si. Vai gerando esse vazio cada vez mais intenso e perturbador. Para encerrar, meu irmão Arnaldo, uma analogia muito próxima de tudo que eu falei até aqui como síntese. Na realidade, o que eu posso metaforicamente comparar nesse movimento egóico é a pessoa sedento, querendo tomar água, mas tomando água do mar. E quanto mais água do mar, mais sede. Mais água do mar, mais sede. E quanto mais água, mais sede. E quanto mais, muita ansiedade para aplacar essa sede que permanece só aumentando, não realmente sendo trabalhado quando nós pararmos para cuidar de nós mesmos com o Evangelho de Jesus, que nos recomenda e nos sugere, sem imposição, mas estar nos recomendando a prática do dever. E o meu dever começa exatamente até o limite em que eu não vá afrontar o limite dos deveres e direitos do outro. Que Jesus nos abençoe e que todos tenhamos exatamente uma excelentes momentos de reflexão naquilo que eu falei com uma certa incisão. E ver se nós não nos enquadramos, já não estamos enquadrados exatamente nesses padrões de comportamento, ou consciente ou subconscientemente. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos mais uma vez a reflexão profunda que aqui foi realizada pelo Jorge Hessen e que ela possa nos servir como roteiro para o próximo ano que se avizinha, a fim de procurarmos mais ser do que ter.
Agradecemos a presença de todos, faremos uma prece de encerramento dessa primeira parte e logo após daremos início à segunda parte das nossas atividades, desejando as boas festas para o nosso amigo e sua família, nas bênçãos do Senhor. Jesus amigo, neste momento em que aqui nos encontramos, elevamos ao teu coração augusto os nossos melhores sentimentos, o desejo de progredirmos e de superarmos a nós mesmos. Que os benfeitores aqui presentes nos auxiliem nesse sentido, porque a maior luta é a luta interior. Como dizia Gandhi, os demônios existem no recesso de nosso coração. E é aí que devemos travar as mais ingentes batalhas. Graças a Deus,